Getúlio Vargas foi um dos mais importantes e controversos presidentes da história do Brasil. Ele governou o país por quase 2 décadas, em 2 períodos distintos, marcados por transformações políticas, sociais e econômicas. Getúlio Dornelles Vargas nasceu em 19 de abril de 1882, na cidade de São Borja, no Rio Grande do Sul. Ele era o terceiro de 5 filhos de uma família importante. Seu pai, Manuel do Nascimento Vargas, era um estancieiro com um histórico militar, chegando a participar da Guerra do Paraguai. Sua mãe, Cândida Dornelles Vargas, era de família tradicional da região. Sua família era tipicamente gaúcha. Ele cresceu em um ambiente rural, onde aprendeu sobre a vida no campo, sobre as questões enfrentadas pelos agricultores e as dinâmicas sociais da região. Suas experiências durante sua infância foram levadas pelo resto de sua vida, através do simbolismo e da retórica derivada da cultura dos Pampas. Aos 16 anos, Getúlio iniciou sua carreira militar, apesar de seu pai ser contra. Em 1899, foi promovido a sargento e ingressou no Colégio Militar de Rio Pardo. Lá ele ficou até 1901, quando foi forçado a sair, após participar de um protesto. Ainda com tempo de serviço, Vargas foi então transferido para Porto Alegre, porém já estava desiludido com a carreira militar. Depois de quase 5 anos no Exército e ter passado por várias situações, Vargas conseguiu sua baixa em 1904. No mesmo ano, ingressou na Faculdade de Direito de Porto Alegre, onde se aproximou do Partido Republicano Rio-Grandense e das ideias de Júlio de Castilhos. Como estudante, ele fundou junto com um grupo de amigos o Bloco Acadêmico Castilhista e começou a fazer militância política para o Partido Republicano. Após se formar em Direito, Vargas trabalhou durante algum tempo como promotor público junto ao Fórum de Porto Alegre, mas decidiu retornar à sua cidade natal para exercer a advocacia. Em 1909, foi eleito deputado estadual pelo PRR e tornou-se líder da maioria na Assembleia Legislativa. Exercendo o cargo de deputado, Vargas se casa em 1911 com Darcy Lima Sarmanho, filha de outro estancieiro gaúcho. Ele tinha 28 anos e ela apenas 15. Com ela teve 5 filhos. Em 1917, foi eleito deputado federal e líder da bancada gaúcha na Câmara dos Deputados. Em 1926, foi nomeado ministro da Fazenda pelo presidente Washington Luiz, mas renunciou ao cargo no ano seguinte para se candidatar ao governo do Rio Grande do Sul. Vargas venceu as eleições estaduais e assumiu o governo gaúcho em 1928. Ele formou uma aliança com as forças políticas locais e buscou modernizar a administração pública e a economia do estado. Em 1929, foi lançado como candidato à presidência da República pela Aliança Liberal, uma coalizão formada pelo PRR, pelo Partido Republicano Mineiro e pelo Partido Republicano Paulista Dissidente. A Aliança Liberal era contrária à candidatura de Júlio Prestes, apoiada por Washington Luiz, que rompeu o acordo do café com leite entre São Paulo e Minas Gerais. A campanha de Vargas defendia um programa de reformas políticas e sociais, como o voto secreto, o voto feminino, a justiça eleitoral, a legislação trabalhista e a intervenção estatal na economia. As eleições presidenciais ocorreram em 1º de março de 1930 e foram marcadas por fraudes e violências. O resultado oficial deu a vitória a Júlio Prestes, mas os aliados de Vargas não reconheceram o pleito e organizaram uma revolução armada para impedir a posse do candidato eleito. A Revolução de 1930 contou com o apoio de setores militares da classe média urbana e dos tenentes que haviam participado das revoltas da década de 1920. O movimento eclodiu em 3 de outubro de 1930 e rapidamente tomou o controle dos estados do Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraíba. Em 24 de outubro, Washington Luiz foi deposto por um golpe militar e uma junta governativa assumiu o poder provisoriamente. Em 3 de novembro de 1930, Getúlio Vargas chegou ao Rio de Janeiro, então capital federal, e foi aclamado como chefe do governo provisório. Ele dissolveu o Congresso Nacional, as Assembleias Estaduais e as Câmaras Municipais.
Ele nomeou interventores federais para os estados e criou um novo ministério composto por civis e militares. O governo provisório durou até 1934 e foi caracterizado pela centralização do poder nas mãos de Vargas e pela repressão aos seus opositores. Nesse período, Vargas enfrentou diversas rebeliões, como a Revolução Constitucionalista de 1932 em São Paulo, que exigia a convocação de uma Assembleia Constituinte. Vargas também iniciou uma série de medidas voltadas para o desenvolvimento nacional e a proteção dos trabalhadores urbanos. Ele criou o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, o Conselho Nacional do Petróleo, o Instituto do Açúcar e do Álcool, a Companhia Siderúrgica Nacional e a Companhia Vale do Rio Doce. Ele também promulgou o Código Eleitoral, que instituiu o voto secreto, o voto feminino e a justiça eleitoral, e o Código de Trabalho, que estabeleceu direitos como o salário mínimo, a jornada de 8 horas, as férias remuneradas e a carteira profissional. Em 1933, foi eleita uma Assembleia Constituinte, que elaborou uma nova Constituição para o país. A Constituição de 1934 foi promulgada em 16 de julho e manteve Vargas na presidência até 1938. Ela também criou a Justiça do Trabalho, um mandato de 4 anos para o presidente, a representação classista no parlamento e a autonomia dos estados e municípios. O governo constitucional de Vargas teve início em 20 de julho de 1934 e foi marcado por uma forte polarização política entre as forças de direita e de esquerda. De um lado, havia a Ação Integralista Brasileira, liderada por Plínio Salgado, que defendia um regime fascista, nacionalista e autoritário. De outro, havia a Aliança Nacional Libertadora, liderada por Luiz Carlos Prestes, que defendia um regime socialista, anti-imperialista e democrático. Em 1935, a ANL tentou derrubar Vargas por meio de uma insurreição armada, conhecida como Intentona Comunista, mas foi rapidamente sufocada pelas forças governamentais. Em 1937, Vargas usou um suposto plano comunista que pretendia assassinar os chefes dos poderes da República, conhecido como Plano Correm, para justificar um novo golpe de Estado. Em 10 de novembro de 1937, Vargas fechou o Congresso Nacional, cassou os partidos políticos, suspendeu as eleições presidenciais e outorgou uma nova Constituição. Essa Constituição ficou conhecida como Polaca, por se inspirar na Carta da Polônia, um país sob regime ditatorial. Ela concedeu amplos poderes ao presidente da República, que podia legislar por meio de decretos-leis, nomear interventores para os estados e suspender as garantias individuais. O Estado Novo foi o período mais autoritário e repressivo do governo Vargas. Ele contou com o apoio das Forças Armadas, da burocracia estatal, dos empresários nacionais e dos trabalhadores urbanos. Ele também se aproximou das potências fascistas da Europa, como a Alemanha nazista e a Itália fascista. Vargas criou o Departamento de Imprensa e Propaganda, que controlava os meios de comunicação, censurava as manifestações culturais e difundia a imagem do líder carismático e do pai dos pobres. Ele também criou o Departamento Administrativo do Serviço Público, que modernizou a administração pública e profissionalizou os funcionários públicos. O Estado Novo também ampliou as intervenções na economia e nas relações de trabalho. Vargas criou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o Conselho Nacional de Economia, o Banco Central do Brasil, o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e a Companhia Hidrelétrica do São Francisco. Ele também promulgou a Consolidação das Leis do Trabalho, que unificou toda a legislação trabalhista existente. A partir de 1939, com o início da Segunda Guerra Mundial, Vargas adotou uma política externa pragmática e ambígua. Ele manteve relações comerciais tanto com os países do eixo, quanto com os países aliados. Ele também aproveitou o conflito para negociar vantagens econômicas e militares com ambos os lados. Porém, após o ataque de submarinos alemães a navios brasileiros, Getúlio declarou guerra ao eixo e enviou tropas brasileiras para combater na Europa. A participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial aumentou o prestígio internacional do país, mas também gerou uma forte demanda interna por redemocratização.
Em 1945, Vargas foi deposto por um golpe militar liderado pelo general Eurico Dutra, seu ministro da Guerra. Em 1946, Vargas fundou o Partido Trabalhista Brasileiro, que representava os interesses dos trabalhadores urbanos e rurais. Em 1950, ele se candidatou novamente à presidência da República e foi eleito com o slogan "O povo quer Getúlio". Seu segundo governo foi marcado por uma política econômica desenvolvimentista e nacionalista, que priorizava a expansão da indústria pesada e a exploração do petróleo. Ele também criou a Eletrobras e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico. No entanto, Vargas enfrentou forte oposição dos setores conservadores da sociedade, que o acusavam de corrupção, populismo e comunismo. A crise se agravou em 1954, quando um atentado contra o jornalista Carlos Lacerda, um dos principais opositores de Vargas, resultou na morte do Major Rubens Vaz, da Aeronáutica. A investigação apontou a participação de membros da guarda pessoal de Vargas no crime, o que gerou uma forte pressão militar e política pela renúncia do presidente. Depois desse episódio, a situação de Vargas se agravou nos dias seguintes, com manifestações populares contra e a favor do governo, pressões dos militares e dos partidos políticos, e uma intensa campanha da imprensa contra Vargas. O presidente resistiu às pressões e tentou negociar uma saída pacífica para a crise, mas não obteve sucesso. Em 23 de agosto, os ministros militares lhe entregaram um ultimato, exigindo sua renúncia ou seu afastamento temporário do cargo. Na madrugada do dia seguinte, Vargas tomou a decisão de tirar a própria vida, disparando um tiro no coração em seu quarto no Palácio do Catete, do Rio de Janeiro. Antes de morrer, ele deixou uma carta-testamento, na qual afirmava que estava sendo vítima de uma conspiração das forças reacionárias e que preferia sacrificar-se pelo povo brasileiro. A carta foi lida pelo locutor Lauro Horta no rádio e causou uma grande comoção nacional. Milhares de pessoas saíram às ruas para homenagear Vargas e protestar contra seus inimigos. A morte de Vargas mudou os rumos da política brasileira e marcou o fim de uma era. Getúlio Vargas morreu no dia 24 de agosto de 1954, em decorrência do tiro. Ele estava com 72 anos de idade. O funeral de Vargas foi transmitido ao vivo pelo rádio e pela televisão, que ainda era uma novidade no Brasil. As imagens mostraram a multidão, que se aglomerava nas ruas e nas janelas dos prédios para ver o caixão coberto pela bandeira nacional. Muitas pessoas choravam, gritavam ou desmaiavam. Outras carregavam cartazes com frases de apoio a Vargas ou de repúdio aos seus inimigos. Algumas lojas foram depredadas ou incendiadas por manifestantes enfurecidos. Seu corpo foi levado até o aeroporto Santos Dumont, onde o caixão foi colocado em um avião da Força Aérea Brasileira. O avião fez uma escala em Porto Alegre, onde foi recebido por uma multidão. Depois, seguiu para São Borja, onde chegou às 21h15. Lá, o corpo de Vargas foi sepultado, ao lado do túmulo de seu pai. O legado de Getúlio Vargas é complexo e controverso. Ele é lembrado por suas reformas sociais, como a criação da CLT, mas também por seu autoritarismo e controle sobre o país. Sua influência perdura na política e no imaginário coletivo do Brasil até hoje, com sua imagem sendo usada tanto por apoiadores quanto por críticos, para representar diferentes visões da história e da política brasileira. Muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de curtir. Isso ajuda muito o canal a crescer e a alcançar mais pessoas. Deixe também um comentário com a sua opinião, sugestões ou dúvidas. Adoro ler a interação de vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!